Bom, nesse momento a gente vai calcular qual o volume dessa seringa aqui, né? A gente vê que a capacidade dela aqui, calculada, né, apresentável é de 20 ml. E a gente vai ver se realmente o volume dela, até essa marquinha aqui, ele é de 20 ml. Até essa marquinha aqui, onde ela própria traz a informação. Observe que a seringa, ela se caracteriza como um dos sólidos geométricos que eu apresentei anteriormente, né? Tem, ó, uma base. Essa partezinha aqui pretinha é a segunda base, então tem duas bases paralelas, opostas e congruentes, certo? Como é que eu sei que são congruentes? Porque elas se encaixam aqui, ó, não sobra nenhum espacinho, certo? Então, olhando o volume interno, a gente vai calcular quanto que cabe aqui dentro, então eu não posso tirar as medidas aqui de fora, eu tenho que imaginar aqui dentro. Então, o volume interno, eu tenho duas bases paralelas, opostas e congruentes, ok? E são circulares. Se são bases opostas, paralelas, congruentes e circulares, a gente tem caracterizado aqui um cilindro. Então, eu disse a vocês que o cilindro... Vou tentar fazer um cilindro aqui, meu Deus. Pronto. Não tá muito bom não, né? Mas na escola eu não faço bonito mesmo. Então, no meu cilindro, eu vou calcular o volume como sendo a área da base vezes a altura. Quem é essa área da base? É a área do círculo. Porque a minha base aqui, ó, é um círculo. Como é que calcula a área do círculo? Você lembra? Eu lembro. É πr ao quadrado. Então, a área da base é a área do círculo e é πr ao quadrado. Então, para calcular a minha base, a minha área da base, eu vou precisar saber o valor de π, que algumas vezes é 3, a questão diz que é 3, algumas vezes a questão diz que é 3,1, outras vezes a questão diz que é 3,14. Porque π é um número irracional, né? É um número infinito, tem infinitas casas decimais, e a gente não tem como usar exatamente o valor de π. Então, π pode ser 3, 3,1 ou 3,14, né? Olhando aqui na calculadora, π aparece para mim como sendo aproximadamente 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, ai meu Deus, 79, 5, lá vai o trem. Então, π é um número finito. Eu vou usar isso tudinho? Claro que não. Se a gente estivesse usando uma calculadora, né, era só a gente clicar lá em π, que ele já ia usar esse valor aí todinho, e aí a gente não ia ter com que se preocupar. Mas como a gente vai fazer manualmente, claro que eu não vou usar π um valor enorme como esse aqui. Então, para calcular a área do círculo, vai ser o volume do cilindro, vai ser a área da base, que é a área de um círculo, e depois eu multiplico pela altura. Então, eu preciso do valor do π e preciso do valor de R. Quem é R? O raio. Então, a gente olhando aqui, ó, o diâmetro é todo o comprimento, né, de um extremo a outro. Vamos aqui, não estou de costureira, tá? Estou somente usando a fita métrica da minha mãe para a gente ter as medidas. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho que o diâmetro, que é tudo isso aqui, é mais ou menos 6,5. Né? Aproximadamente 6,5, porque aqui é 7, aqui é 6,5. Deixa eu pegar uma régua que eu acho que facilita. Ó,
Tá vendo aqui? 0 e aqui 6,5. Deixa eu aproximar. Eu não preciso fazer isso, né? Só dar os... 6,5. Então, quem é o raio? O raio é a metade de 6,5. A metade de 6 é 3, a metade de 0,5 vai ser 0,25. Então, é 3,25 o meu raio, porque é a minha metade. E depois eu vou precisar, ó, depois que eu fizer a área da base, eu vou ver quem é a altura. Então, a altura aqui é 0, aqui é mais ou menos 5,6, ok? Então, é isso, essas informações que eu vou precisar para calcular o volume. Então, o meu raio é a metade do diâmetro e vou precisar da altura. Então, vamos aqui para a nossa seringa. Então, eu vou precisar de que informações? Raio, π e a altura. E aí, eu vou saber qual é o volume dessa seringa aqui. E eu vou usar 3,14, certo? Agora, vamos ver de quanto é que é o raio. Então, ó, eu tenho que medir como se fosse na partezinha de dentro, tá? Se eu calcular de fora a fora, dá errado porque tem a espessura do material. Então, aqui é mais ou menos 2 centímetros, o diâmetro. Então, o raio é a metade. O raio vai ser 1 centímetro. Tô colocando aqui em centímetro porque minha resposta vai ser em centímetro cúbico. Agora, bora ver qual é a altura. Tô colocando aqui no tracinho até aqui. Observa que não é 7, né? Porque 7 é aqui fora. Teria que ser um pouquinho antes. Teria que ser aqui, ó, no 6,8. 6,8. Mas eu vou usar 7 só para facilitar nossas contas. Quer dizer que a minha resposta vai dar um pouquinho mais que 20, ok? E outra, quando a gente faz as contas com o cilindro ou com o cone, nunca dá exatamente o valor por conta de π. Quanto maior for o valor de π que eu usar, mais exato vai ser o meu resultado. Estou usando somente 2 casas decimais, então não vai ser tão preciso. Então, eu vou usar a altura 7, certo? Eu sei que o 7 passa um pouquinho, ó, porque o 7 chega aqui no final, tem que ser aqui antes, tem que ser até esse pretinho aqui, mas eu vou usar 7 somente para ajudar a gente nas contas. Então, primeiro eu vou fazer a área da base. Então, a área da base vai ser π, que é 3,14, vezes o raio, que é 1 ao quadrado. Primeiro eu resolvo a potência, 1 ao quadrado, 1. Então, 3,14 vezes 1. E agora, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Isso aqui é a área da base, certo? O volume vai ser essa área da base, 3,14, vezes a altura. E a altura a gente viu que é 7. Então, o meu volume é 3,14 vezes 7. 7 vezes 4 dá 28. 7 vezes 1, 7. Com 2 que subiu, 9. 7 vezes 3, 21. Uma casa, 2 casas depois da vírgula. Então, isso dá volume de 21,98 centímetros cúbicos. E aí, de conversão, eu já digo a vocês que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, se eu tenho 21,98 centímetros cúbicos, eu tenho 21,98 ml. Ok? Então, como eu disse a vocês, ia dar um pouquinho mais que 20, ó. Foi aqui que a gente mediu, o 20, ó. Vou tirar aqui para vocês verem. Deu um pouquinho realmente a mais. Deu 1,98 ml, ou seja, quase 2 ml a mais. Por quê? Porque eu não tirei a medida até aqui. Eu passei até o final, coloquei 7 para arredondar. E também porque o valor de π que eu usei foi 3,14, ok? Então, esse é mais ou menos o volume da nossa seringa. Então, a gente vê que realmente é bem próximo ao que a gente encontrou.